Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Muito bom dia, alegria estarmos juntos. Sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí, comigo o pastor Paulo Rogério. Bom dia, pastor Paulo, tudo bem? Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem nessa manhã. Legal, bom estarmos juntos, né? Uma manhã bonita, um dia lindo, um dia de primavera, né, gente? Prometia aí chuva para a semana toda, né? Mas a previsão do tempo nem sempre dá certo. Então hoje, mas se bem que para hoje, né, a previsão era sol e a previsão de chuva para amanhã. Era o único dia que tinha previsão de sol. Então tá certo, até então tá certo. Bom dia, pastor Márcio, bom Então, dia a temperatura aí na casa dos 14 graus nesta manhã aqui na região de Gravataí. Vamos ver aqui, Rua Soledade 50, que é 14 graus, e dentro do estúdio está marcando um pouco mais alta a temperatura, vamos ver, 22 graus, está quente aqui dentro, né? E na rua 14 graus. Programa Encontros de Fé de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 horas da manhã. Quero deixar um abraço, carinho aí pessoal do Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1. Lembrando que hoje tem culto a partir das 20 horas nas nossas congregações, né? Morada do Vale 1, Parque Florido e Parque dos Anjos. Pastor Paulo, Parque dos Anjos, na bênção lá. Estamos na bênção, hoje temos nosso culto de socorro e milagres a partir das 20 horas, ali na Avenida Centenário 1170, né? No Parque Barra Centro. Parque Barra Centro, legal, bênção de Deus, muito jóia, muito legal. Pessoal, e quarta-feira tem culto, Parada 64, Dorival de Oliveira 5931, você entra pelos fundos, pelo estacionamento, né? Nossa portaria, álcool gel, com todos os cuidados, todo o protocolo necessário. Né? Nós temos aí um pouco mais de pessoas hoje temos nosso culto de socorro e milagres a partir das das 20 horas. Faça a sua inscrição, ali na Avenida 996-321-740, né? Ali no topo da tela, à direita do seu monitor, 996-321-740, você faz a sua inscrição e participa do nosso culto presencial, que também será transmitido, né, a partir das 20 horas. Então, quarta-feira, nosso culto online, é uma live, transmitimos ao vivo o culto presencial. Então, vai ser joia, vai ser bênção de Deus. Deus tem nos abençoado. O final de semana também foi muito legal, foi muito joia, uma reunião de jejum muito forte, né? A gente estamos assim radiantes pelo que Deus tem feito, né? Então não tem pandemia, não tem situação, não tem circunstância que Deus não possa nos abençoar. Também quinta-feira à tarde, a partir das 3 horas da tarde, nós temos o nosso culto aqui na Parada 64, a partir das 3 horas da tarde. Aí não precisa fazer inscrição, você pode participar, seja muito bem-vindo. Na Dorival de Oliveira 5931, Parada 64, né? Você entra pelo estacionamento, pela rua lateral, e nos fundos do prédio tem o nosso estacionamento. Você será muito bem-vindo. Também, pessoal, continuamos com a nossa campanha do agasalho, quilo do alimento não perecível, cesta básica, obra social. Nós não paramos, continuamos firmes e você faz parte disso. Então esteja participando de alguma forma em uma das nossas congregações, né? Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, Parada 64, levando tua cesta básica, teu quilo de alimento não perecível, né? E também a campanha do agasalho. Nós continuamos firmes. Lembrando também que né, o custo de uma cesta básica ele tem aumentado consideravelmente, o custo de vida, né? Então nós podemos fazer um esforço. Eu acho que é uma oportunidade até de ofertar mais. Subiu. A gente, pastor, é isso aí, gente. A gente temos que investir no reino. Então, assim, nós queremos ir em frente, abençoando o maior número de pessoas possíveis. Também você pode dizimar, você pode ofertar, né? Você pode estar contribuindo. Contribuir é uma forma de colaborar. Bênção de Deus. Está aí os dados da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, registrada como Associação de Serviço Cristão. Joia, muito legal, bênção. Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. Vamos ver o pessoal do Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, né? Hoje está o pastor Paulo, na próxima semana estará aqui o Ronaldo,
na segunda-feira, né? Lá do Isso. Florido, né? E o pastor Adroaldo aleatoriamente também vai estar aí com a gente, né? Então nós estamos fazendo um rodízio aí dos colegas, estando juntos aí. Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. O Milton e a Ana, Kátia Rosane também com a gente. Um abraço, Milton, abraço, Ana, abraço, Kátia, Deus abençoe, obrigado pela audiência. Maribel Cortines Dumer, bom dia, pastores, Deus abençoe. Olha o pessoal aí do Parque dos Anjos. Kátia Rosane, bom dia, pastores. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Obrigado, Kátia. A Márcia Fagundes também, a Márcia e o Marcelo. Que legal. Um abraço, Márcia. Deus te abençoe. Um abraço, Marcelo. Deus abençoe o trabalho de vocês, a semana e o dia. A Cláudia Antunes, bom dia, pastor. Pastores, Márcia e Paulo. Rogério, Deus abençoe. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe. A paz, o áudio está baixo. Ele já aumentou? Legal. O Milton e a Ana Paz, bom dia. Pastores, bênção de Deus este programa, orem por nós. Ana do Parque, Pastor Paulo, uma bênção. Pastor Paulo é uma bênção, com certeza. Amém, obrigado, irmãos. Colega. Ele está quietinho no canto, acho que não tomou o cafezinho dele. Um pouquinho ele sai um cafezinho e já fica mais solto aqui. Vamos lá, quem mais está com a gente? O Mário Nunes também, bom dia a todos, muitas bênçãos de Deus. Um abraço, Mário. O Paulo Vaz Dumer, olha aqui, o Paulo da Maribel, legal. Um abraço, Paulo. Paz, pastores, Deus abençoe e continue abençoando. Um abraço, obrigado, Paulo, Deus te abençoe. A Vive Márcio Carvalho, Deus abençoe e vive. Ela bota paz, um dia abençoado a todos nós, amém, obrigado. José Pereira está com a gente também, o Zé, Silvânio Gessé, família querida, Deus abençoe, um abração, Zé. A Márcia Regina também com a gente, paz, Deus abençoe. Um abraço, Márcia. O Paulo Oliveira, gente, uma turma legal aqui, bastante gente, hein? O povo acorda cedo, né? Dá pra gente ver, né? Exatamente. Os irmãos, irmãs, olha que bênção. Que legal. O Paulo Oliveira, Paz Paulo, é para Morado Vale. Os irmãos da Morado Vale não estão lembrando do pastor Paulo aí. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Para não saturar o pastor Paulo, obrigado. A Edna também, vamos ver quem mais aqui. A Rosane de Fátima com a gente. Antunes, olha aqui. Tem a Cláudia Antunes e a Rosane de Fátima Antunes. Será que são parentes ou não tem nada a ver? O sobrenome é o mesmo. A Edna Pereira, bom dia, paz. Pastor Márcio, Pastor Paulo, abraço, Edna. Abraço, Deus te abençoe. Elizabeth Armani está assistindo também. A Cláudia, pastor, estou aqui ouvindo vocês e tomando meu café. Deus é bom o tempo todo. Legal, Cláudia. É isso aí. Eu tô com vontade de tomar um chimarrão, começar a fazer um chimarrão para cá. Mas o chimarrão não dá para compartilhar mais. Agora tem que ser individual. Ou com casal, né? Elizabeth Armani também, paz, pastores. Legal, gente. Tá cada vez aumentando o número de pessoas participando. 8 horas e 11 minutos. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Estamos no final do mês. Hoje, terça, lembrando que tem culto em várias localidades da grande Porto Alegre, né? E Gravataí no Parque dos Anjos, Parque Florida e Morado Vale 1. Lembrando também, gente, né? Tem uma sede que tem culto hoje. É a sede de Novo Hamburgo, pastor Paulo Figueiró. Eu deixo um abraço, pastor Paulo Figueiró, equipe, né? Ontem o pastor Isaías estava no programa Conversa de Fé com o pastor Elton e o pastor Demian Távora, né? Então o ministério tem trabalhado, tem servido. Se é algo que a gente tem aprendido, né, com o pastor Isaías, se é algo, entre tantas coisas que temos aprendido com o pastor Isaías, que é o nosso líder, é o nosso pastor, é trabalhar. É trabalhar, ter uma vida consagrada, e Deus vai com certeza, né, fazer o que precisa ser feito. A Carla Norato entrou agora também assistindo. Legal, Carla, Deus te abençoe. E teve o programa Conversa de Fé. Ontem tivemos também reunião aqui na Parada 64. Nos reunimos, o pastor Paulo e eu e mais os outros colegas, né, líderes de congregação, tratando sobre alguns assuntos a respeito da obra, a retomada ou a forma de retomar nesse novo formato, nessa nova... É uma nova realidade de vida, né, pastor Paulo? Como é que tu vê isso? Sim, é uma nova realidade. A gente tem que se adequar a algumas coisas, né? Até porque a pandemia não terminou ainda, né? Bem lembrado. A gente tem que lembrar disso. Como nós conversamos ontem, existe alguns grupos, né, de pessoas, alguns que estão totalmente alheios, né? Outros estão com muito medo ainda. Outros estão retomando a sua vida dentro de todos os cuidados, né? Então, a gente precisa continuar tomando as precauções, não esquecendo isso. O equilíbrio sempre foi a melhor escolha, né? O equilíbrio, né? Os extremos sempre foi um risco, né? Os extremos, né? Então, assim, a gente vê, já liberou, não dá nada. Não é assim, não. Vamos ter o devido cuidado. Mas também
Também tem que ver o seguinte, não vamos viver acuado e deixar de viver. Aliás, ficar acuado e deixar de viver. Não, até porque a igreja tem esse papel, né? Eu tenho falado com os irmãos lá também sobre isso, o papel da igreja, uma igreja que cura, uma igreja que restaura, e tem muita gente machucada, tem muita gente ferida após nessa continuidade da pandemia, na diminuição dela, mas fez muitos estragos e tem feito, né, pastor? Então a igreja tem esse papel de curar, de restaurar, de abraçar, e a gente, né, na reunião ontem, a gente tratou um pouco disso, que nem você colocou, de saber como nos portar, né, daqui para frente. Como igreja, qual a nossa postura como igreja, né, daqui para frente, e neste momento de transição, a igreja sempre teve essa facilidade, essa graça de Deus diante de adversidades, né, se conduzir de uma maneira que continuou operando e cumprindo com o seu papel, que é trazer paz, amor, consolo, conforto, edificação, fortalecimento, fazendo com que as pessoas possam continuar tendo realmente uma vida em abundância. Estou aqui com outro monitor, que é meu celular aqui. Aqui está mais bonitinha a imagem, né? É verdade. Gente, 8 horas e 14 minutos. Pastor Paulo, nós queremos dar uma pincelada no assunto que eu vinha tratando ontem. Eu estava ministrando sobre Mateus, capítulo 20, onde nós temos o filho pródigo. Sim. Né? O filho pródigo, que após o retorno, ele foi muito bem aceito pelo seu pai. E o outro texto que eu quero também tratar está em Mateus. Aqui nós temos o filho pródigo, Mateus 20, e o outro, aliás, o filho pródigo é Lucas 15, né? E Mateus 20 nós temos o trabalhador da vinha. Sim, os trabalhadores, o trabalhador da vinha, exatamente. Uhum. Nos trabalhadores da vinha, no filho pródigo, ele foi embora, ele dispersou todos os bens do seu pai, e quando ele retornou, né, eu não vou entrar no mérito da questão, ele foi muito bem recebido. Sim. Né? Tem duas etapas naquele texto. A primeira é que um filho que abandonou o pai, que ele pegou a sua herança, o que havia de valor que ele tinha para receber, e ele desperdiçou. E no desperdiçar ele retorna, né? Ele caiu em si, os trabalhadores de meu pai têm o que comer e eu aqui estou passando fome, necessidade. Sim. Porque ele foi cuidar de porcos, desejava inclusive comer as alfarrobas, que são a comida dos porcos, nem isso lhe era permitido. E ele voltou para casa, esperando ser recebido como escravo. Aí ele foi recebido com festa, com alegria. O pai disse para os seus trabalhadores: pega o melhor cordeiro, né, com novilho cevado, pega melhor uma roupa nova e dá para ele, coloca sandália nos pés e um anel no dedo dele. Ou seja, ele foi recebido com toda a honra. Com toda a honra. Foi restabelecido, inclusive, a sua posição como filho. A dignidade dele foi restaurada. Então ele foi recebido com festa. Mas esse é um ponto de uma pregação. Né? Já pregamos sobre isso, já preguei também. Já abordamos esse tema. Mas a segunda parte que eu vejo nesse texto, lá de Lucas 15, 25, né? Mas depois nós vamos falar sobre Mateus 20 aqui, onde nós temos a reação do irmão dele que ficou em casa. O irmão que era fiel ao pai, trabalhador, e ele não viu com bons olhos quando o pai fez uma festa para o filho que desonrou o pai. Desonrou o pai e desperdiçou os bens do pai, né? Abandonando o pai. Mas o filho que estava em casa, ele não viu com bons olhos. Ele disse: poxa, para mim tu nunca fez uma festa, tu nunca matou um novilho cevado, e para esse teu filho, não é nem meu irmão, né? Para esse teu filho, né, tu faz. Então, o rapaz ficou amargurado, ficou ressentido. E aí, quando eu trago para esse texto de Mateus 20, traçando uma analogia, pastor, o que eu vejo aqui, né? Eu vejo os trabalhadores da vinha, que o dono da casa, ele contratou por 1 denário os trabalhadores logo de manhã. E ao longo do dia, ele ia encontrando homens na sua jornada, até o ponto que tinha, no último, faltava 1 hora para terminar o dia. Ele contratou também outras pessoas no finalzinho do dia. Na hora de remunerar, ele deu 1 denário para todos. E aí um dos trabalhadores, eles ficaram indignados. Eles disseram o seguinte:
eles disseram que, poxa, tu vai dar um denário para eles também, né? Ou seja, nós vamos receber a mesma coisa do que aqueles que trabalharam só 1 hora. E eu me referia ontem, falando sobre esse texto, né, a respeito da justiça. Qual é o senso de justiça que temos? Qual é o senso de justiça? O que é ser justo, né, aos nossos olhos? Aí entra a meritocracia. O ser humano ele é muito baseado que a justiça é por mérito. Ou tu merece algo ruim, ou tu merece algo bom. Tu merece bastante, ou tu merece pouco. E aí eu queria entrar a respeito disso, né, nesse assunto contigo. E se nós olharmos ali em Mateus 20, né, se você olhar ali no versículo 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Porventura não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Pastor Paulo, a respeito desse senso de justiça, eu fico pensando, como é que tu vê essa questão? Porque assim, será que a justiça de Deus, ela se baseia na meritocracia? É por mérito? Como é que funciona isso, pastor? Segundo esse texto, a gente precisa entender que o senso de justiça de Deus é diferente do nosso senso de justiça. Até porque senão nós não teríamos recebido a salvação, né? A cereja do bolo. Já estou adiantando tudo já. A cereja do bolo, hein, pastor? Então já. Você reparou que quando eu venho conversar contigo sobre alguns temas, parece que eu começo de trás para frente. Mas é bom, né? Então, mas é importante abordar algumas coisas assim, que nem está colocando sobre esse... Ele faz uma colocação importante. Vocês se importam por eu ser bom, né? Por eu ter um coração assim, né? A questão do senso de justiça e nosso senso de justiça, nós não podemos nos guiar pelo nosso senso de justiça, né, pastor? Nós não podemos. Desde Gênesis, você vai observar, desde que entra o pecado no mundo, foi corrompido o nosso senso de justiça, né? Nós não temos como fazer. Aqui, nós não podemos nos igualar àquilo que é, ou tentar nos igualar àquilo que é o senso de justiça de Deus. Então, isso significa, pastor Paulo, que... Porque essa parábola, ela é uma parábola... Jesus está tentando mostrar o senso de justiça do Pai. Interessante. É a mesma questão lá, né, a do filho pródigo. Então, o que nós devemos, na nova vida, aquele conceito que tínhamos do que é certo e do que é bom, nós temos que rever, né? Sim, porque nós corremos um risco, né? A gente precisa... Por isso que é importante, pastor Márcio, nós mergulharmos na Escritura logo que recebemos salvação, né? Porque ela vai lavar a nossa consciência, ela vai limpar, ela vai nortear os nossos novos conceitos e pensamentos. Se a gente começar a aplicar o que trazemos de bagagem do mundo logo após a nossa salvação, nós vamos cometer vários erros, né? E até conosco mesmo, né? Porque daqui a um pouco nós começamos a usar o próprio nosso senso de justiça conosco mesmo. E aí é muito mais difícil a caminhada. E vamos achar que temos direito a algumas coisas que não temos. Não temos e podemos... abrir mão de algumas coisas que nós temos. Nós vamos em um pequeno intervalo e já voltamos. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã.
Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407.
Estamos de volta, 8 horas e 29 minutos, manhã de terça-feira, hoje dia 29 de setembro de 2020. Pastor Paulo e eu estamos tratando sobre um assunto aqui interessante, que se chama Justiça de Deus. Eu lembro quando Jesus foi batizado, Pastor Paulo, João Batista disse para ele: tu vens a mim para que eu te batize? E Jesus disse para ele: fica tranquilo, bom, né? Nos convém cumprir toda a justiça. A justiça é qual? A justiça de Deus. Então aí nós estávamos falando, tomando um cafezinho, Pastor Paulo e eu, a referente à justiça de Deus, como Deus nivela todos iguais. Jesus se sujeitou à justiça de Deus, né, Pastor Paulo? Isso, e o João Batista, ele entendeu, né, muito bem o chamado dele e a pregação dele. Ele sabia quem era Jesus, João Batista, por revelação, apesar deles serem do mesmo contexto, né? Sim. Inclusive eles eram primos, né? Primos, exatamente. Primos. As mães eram primas, né? Isso, então eles eram do segundo, no caso. Isso, exatamente. Então eles eram do mesmo contexto ali, da mesma época ali, mas o João Batista entendeu bem quem era Jesus, tanto é que depois ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele sabia que Jesus era o Messias, né? Então ele cumpre, e essa é a justiça de Deus, né? Nós vamos chegar a este ponto, como estávamos falando. O batismo faz parte da justiça de Deus. É importante sabermos disso também, né? Jesus, ele fez tudo, ele foi a primícia, ele foi o primogênito de tudo, como diz a Bíblia, né? Então ele cumpriu. O projeto de salvação, desculpa, Pastor Paulo, ele se manifestou e ele foi revelado não somente pelas palavras do próprio Cristo, como seus atos, né? Seus atos, suas atitudes. Ele se sujeitou ao projeto e o plano de salvação, né? E a justiça de Deus. Ele cumpriu tudo, né? Então, quando o João Batista ele diz, né, importa que se cumpra a justiça de Deus, o batismo faz parte do cumprimento da justiça de Deus sobre a vida do ser humano, né? E começa por Jesus ali. Interessante. E aí nós estamos falando, Pastor Paulo, sobre justiça divina, sobre a justiça de Deus, que aí tu falou ali no cafezinho que nós estávamos tomando, que a justiça de Deus, ela olha todos de forma igual. Sim. Né? Então, até Jesus, né? Sim, até Jesus. Jesus foi para a cruz. Exatamente. Né? Então, ele se sujeitou, né? Eu estou aqui com vontade já de dizer a cereja total do bolo, mas eu não vou. Pastor Paulo é que nem aquela criança lá, assim que. Não vou. Eu que pega a cerejinha, vamos comer a cereja. Vamos comer a cereja. Porque mas é bom. Você está falando que em Jesus se cumpre toda a justiça de Deus, eu estou aqui pronto, nós vamos chegar lá. Não, porque a justiça de Deus é morte, né? Vamos lá. Justiça de Deus é morte. A justiça de Deus para mim, para ti e para toda a humanidade seria assim, ó. Por causa da queda, do pecado original, eu vou matar todo mundo. Não que o coração de Deus seja um coração destruidor, mas por causa do pecado. A justiça de Deus seria morte para mim e para você. Está lá em Efésios, né? Exatamente. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Por causa do pecado nós já estávamos mortos. E continuaríamos assim, morte eterna, separados de Deus. E a justiça de Deus era o quê? Era com que nós ficássemos separados dele. Só que em Cristo Jesus, e aí o João Batista ele entende, não importa que se cumpra toda a justiça. Vamos lá. Então começou ali. A justiça de Deus começa quando Jesus entra no mundo, se faz homem, né? E ele começa o ministério terreno dele e o início da aplicação da justiça, batismo. Interessante. Então é importante se batizar, Pastor Paulo. É outro tema. Outro tema, e a gente aproveita o gancho assim para dizer, porque algumas pessoas ficam protelando o batismo. E inclusive alguns querem se batizar e nós, por questão da pandemia, a gente inclusive discutiu esse assunto ontem, né? Sim. Tratamos sobre esse assunto ontem na reunião. E nós estamos vendo uma forma de fazer de que seja segura também, né? Mas, enfim, nós temos aqui os trabalhadores da vinha. Alguns foram contratados de manhã por 1 denário, a remuneração de 1 denário, e o trabalhador e o dono da vinha, ao longo do dia, foi encontrando, e inclusive ele disse para alguns: por que vocês estão desocupados aí ao meio-tarde do dia, né? Porque ninguém nos contratou, a gente está desempregado. Vem trabalhar comigo, vou pagar 1 denário para vocês. E contratou vários. Quando faltava, tem uns que trabalharam só 1 hora.
e todos receberam a mesma remuneração. Sim. Né, no final. E alguns reclamaram. E aí, olha a resposta do trabalhador da vinha, que representa aqui Deus, a voz de Deus, do Pai. Porventura não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Então, esse versículo 15 de Mateus 20, versículo 15, nos leva a refletir sobre o senso de justiça que temos, né? E aí, se nós olharmos o filho pródigo, ele desperdiçou os bens do seu pai e ao retornar foi muito bem recebido e com festa. E o filho que estava em casa reclamou: poxa, mas para mim nunca teve festa. E eu vejo que se encaixa nessa questão de senso de justiça, porque o pai do filho pródigo, ele disse: olha, esse filho estava perdido e foi achado, né? Como é que diz o texto lá? Como é que diz o texto? Ele fala sobre a questão que ele foi salvo, né? Estava perdido e foi achado, né? E foi achado, é o que ele diz, né? Uhum. Então, assim, é a mesma coisa quando Jesus foi na casa de Zaqueu, Lucas 19, e disseram: poxa, mas vem cá, Jesus vai na casa de um publicano e de pecador e comer com pecador, né? E aí Zaqueu disse assim, levantou e disse: eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém em alguma coisa, restituo 4 vezes mais. E aí Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Sim. Então veja que a justiça de Deus, quem é que questionou o pastor Paulo? Jesus estando ali com Zaqueu, que era um pecador. Jesus fazia milagre, continua fazendo, né? Mas no seu ministério era conhecido pelos milagres, pela pregação do evangelho, do reino de Deus, se mostrando como Deus. Foi crucificado porque eles achavam que ele estava blasfemiando pela sua postura e dizer que era Deus. E aí eles estavam tentando de alguma forma acusá-lo. E os fariseus e escribas, aí aqueles que viviam segundo a lei, aqueles que procuravam fazer tudo certinho, e eles tinham um senso de justiça própria, né? Eles tentaram pegar Jesus, mas só um pouquinho. Se tu é quem tu... Em outras palavras, se tu é quem tu diz que é, sim, então como é que tu te aproxima de um pecador? Como é que tu vai na casa de um pecador? Então, o que eles estavam, em outras formas, eles estavam demonstrando um senso de justiça que vem pela meritocracia. Eles baseavam em meritocracia, é baseado em mérito, na capacidade e realizações alcançadas por merecimento. Como eles cumpriam toda a lei, sim. Aliás, toda não, ninguém consegue cumprir toda, né? Mas eles eram ferrenhos, rigorosos, e eles alicerçavam a salvação no cumprimento da lei, né? Eles olharam para Jesus e disseram assim: mas como é que alguém que se diz vir de Deus vai andar com pecadores? Sim, vai andar. E aí nós vemos que a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus, ela não se manifesta por mérito, porque daí Deus, né? E aí eu vejo também, pastor Paulo, como a gente tem que rever isso. Nós percebemos que a justiça de Deus, ela não é por mérito, é por graça. Sim. E aí eu vou entregando cereja do bolo junto contigo. Sim, sim. Então, vamos lá. Não é pelo que nós fazemos, né? Aí nós mas por aquilo que Cristo fez. Aí o ponto. Esse é o ponto central da questão. A palavra justiça, ela pode ser justiça. entendida de 2 formas: mérito ou graça. Uhum. Mérito é o senso de justiça natural que temos, né? Sim. Eu vou agredir alguém porque ele merece. Uhum. A justiça dos homens pega alguém que é culpado, coloca no banco de réus, traz à tona suas falhas, suas transgressões e pune por isso. Sim. Né? Sim. Deus fez isso, né? Mas vai ser lá na frente, né? Ela veio o pastor Paulo lá. Aí é outro tema, pastor Paulo. Calma Deus lá. fez isso, pastor. De repente tu vem amanhã de novo. Sabe que é interessante essa questão da justiça, porque tem um texto que eu já preguei sobre isso também. Diz que o povo de Israel, eles foram tão zelosos quanto a justiça, mas uma justiça sem entendimento. Exatamente, né? porque a questão da justiça que vem por meio... Então, a justiça manifesta de 2 formas. Uma é o nosso senso de justiça, que é meritocracia, né? Então, a justiça apura os teus fatos, sim, apura a realidade, apura o que tu fez, e em cima dos teus erros tu vai apanhar, tu vai preso, tu vai pagar pelo teu erro, né? A justiça de Deus, o pastor Paulo colocou lá na frente,
que ela, de certa forma, lá na frente vai acontecer isso. Sim. Mas por meio da graça, se tem oportunidade, ela se manifesta em Cristo Jesus da seguinte forma: a graça é o favor que nós não merecemos. Ou seja, fazer o bem para quem é bom, para quem merece, né, não me faz melhor do que eu sou. E não denota crescimento, né, e não revela a justiça de Deus. Então veja bem, Deus, ele faz o bem, e Deus ele estende a mão para bons e maus, justos e injustos. Então significa que a salvação, a justiça de Deus se manifesta pela graça. É um favor não merecido. Nós não merecíamos ser salvos. Vocês são melhores porque são pastores. De forma alguma. Nós somos iguais. E a nossa justiça, ela vai ser muito boa conosco mesmo, pastor Márcio. Quando você percebe que Jesus disse que... A justiça de Deus, né? Não, a nossa justiça, ela vai fazer... A nossa vai fazer com que nós sejamos bons demais conosco mesmo. Ah, sim. Né? Sim. Vai ser, porque não, eu não quero ruim, eu não quero, digamos assim, a punição para mim. A gente nunca quer. Tanto é que quando Jesus disse que ia para a cruz, Pedro, o que disse para ele? De forma alguma não censurou te faça Jesus. mal. Censurou Jesus. Jesus disse para ele assim: é importante que isso aconteça para que não aconteça com vocês. Aí olha Pedro, o senso de justiça, que diferença, Pedro, né? Olha a diferença da justiça de Deus. E aí há quem possa dizer: mas que Deus mau, que Deus Mas não esqueça punidor. que Jesus é Deus. Jesus é Deus, né? Foi ele Exatamente. Ele auto-assumiu, ele deu aí nós vamos chegar no final, né? Mas eu vou segurar mais um pouquinho. Não, e Jesus também disse assim, ó: maior é aquele que serve. Olha o senso de justiça que vem do alto. Como a gente tem que rever a nossa. Então Jesus, quando veio para servir, e servir não foi só o lava-pés. Servir, Jesus morreu na cruz. Isso. Olha o senso de justiça divina. Então, quando eu faço, pastor Paulo, o bem para quem me faz bem, aí é o ponto que eu quero chegar. A justiça de Deus se manifesta pela graça. A salvação foi para pessoas que não mereciam. Todos nós somos pecadores. Então, nenhum de nós merecia a salvação, nem a bondade de Deus. Não. Então, veja bem, a justiça de Deus é fazer o bem e amar de forma incondicional. Fazer o bem, como diz lá no ditado fora do contexto bíblico, fazer o bem sem olhar a quem. Sim. Serve, né? Isso até deu certo, né? Então, fazer o bem sem olhar a quem. Então significa, a justiça de Deus, ela se manifesta por graça, não é por mérito. Então nós não merecíamos, mas Deus nos ama, e Deus nos abençoou, e Deus nos deu a oportunidade de ter remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, para herdar a salvação, não por mérito. Então não é meritocracia, não é o senso de justiça que temos, né? Então eu sou bom para quem é bom. Se fosse assim, nós não herdaríamos a salvação. Se Deus fosse ser bom para quem é bom, ninguém era salvo, porque ninguém de nós é bom. Ser bom para quem também é mal. Há muitas pessoas que fazem o bem até para os que são maus. Mas muito mais difícil. É muito mais difícil. Ou tem interesse, claro, pastor Paulo. Sim, pela natureza humana. Exatamente. Mas é importante também, pastor, quando eu olhei aquele texto ali que você estava falando sobre os trabalhadores da vinha, e isso acontece muito hoje também. Muitas das pessoas acharem assim que Deus, né, nós temos um Deus que fez isso, morreu na cruz, nós temos um Deus bom, mas que não merecia ter feito isso por alguém que fez algo. Vamos lá, alguém que matou alguém que isso, alguém que aquilo, alguém que fez algo muito grave. Não, essa pessoa não merece o perdão. Mas a justiça não é por meritocracia. Não é por mérito. É por graça. Né? E é importante sabermos que não importa o que as pessoas pensem. Quando aqueles trabalhadores, eles disseram: puxa, tu vai pagar o mesmo para aqueles que trabalharam só 1 hora. Isso não mudou o pensamento do dono da vinha, né? Porque ele é bom em essencialmente amor. Porque o coração do dono da vinha, ele é um coração de justiça, um senso de justiça, e esse senso de justiça foi cumprido, né? Trazendo para a questão de Deus, assim, este amor de Deus pela humanidade, ele já se cumpriu. Né? Então, não importa o que pensemos, não importa o que você acha, o que eu acho, em relação a qualquer pessoa, em relação à aplicação do perdão e do amor de Deus, por esta graça que você está colocando.
aí a nossa postura agora como filhos de Deus, nesta nova vida que está proposta em Cristo Jesus, né? Se nós vivemos por fé, fomos salvos pela fé, por intermédio da graça, alcançamos a salvação. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, ou seja, aqueles que enxergavam uma justiça por mérito, eu cumpro a lei de Deus, eu faço alguma coisa, em contrapartida eu mereço a salvação. Então veja bem, não é assim que funciona. A salvação é pela graça, né? É pela graça. Então nós não merecemos e Deus nos salva, Deus nos ama, Deus nos alcança. E da mesma forma, qual a nossa postura, nosso senso de justiça hoje? Isso não serve só para Deus. Nós temos que ser pequenos cristos. Nós temos que ter uma vida cristã e nós temos que, como luz do mundo e sal da terra, Cristo tem que resplandecer em nós. Então nós também temos que ter esse senso de justiça, não somente por entendimento para saber como Deus age, mas para que nós possamos agir como Deus agiria. Por isso Jesus disse em Mateus 5,43, ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas eles merecem? Não. É o Nossos sermão do inimigos, monte, né? é o sermão da montanha, exatamente. Então, assim, nossos inimigos merecem o nosso amor e a nossa atenção? Não, não merecem, não. Eu vou concordar com você. Se alguém te fez mal, ele não merece o teu amor, mas você tem que amar. Veja bem. Por quê? Porque é a justiça de Deus. Então, Jesus disse assim, ó, vamos ler lá em Mateus 5,43, pastor Paulo, voltar um pouquinho aqui. Mateus 5,43 diz o seguinte, ó: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Esse é o senso de justiça do homem. Amarás o teu próximo, ou seja, as pessoas que eu te amo, pastor Paulo. Espero que tu me ame também, né? Claro. Então tá bom. Né? Os próximos, a gente é amigo, coisa e tal, né? E odiarás o teu inimigo? Não podemos. Isso aqui é da natureza humana, né? Os escribas e fariseus eram assim. Aí ele vem e diz no 44. Né? Aí no 44 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas eles não merecem. Mas quem diz que eles precisam merecer? Olha o que Jesus disse: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Então, se nós amar aquele que nos ama, se eu for bom para quem é bom, isso não me acrescenta em nada, né? Isso não me faz parecido com Deus. Então, quando eu passo a ter o senso de justiça de Deus, e para que eu possa viver pela justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, aí nós temos crescimento. Então, quando você ama alguém que não merece, e você de alguma forma se ocupa e se preocupa e pensa em quem não merece, você está demonstrando que você está crescendo espiritualmente. Essencialmente, para fazer isso, você tem que ser bom. Então, sede perfeito. O amor é o vínculo da perfeição, né? Então, quando você ama, você não depende de algo bom que o outro faça para que você seja complacente com ele, para que você seja misericordioso. O teu ato de bondade independe se o outro merece ou não, porque essencialmente você é bom, e essa bondade é fruto da justiça de Deus, né, que se manifesta por meio de Cristo, que é a graça, e também pelo Espírito Santo, que nos proporciona a alcançarmos esta maturidade, vamos dizer assim, né, pastor Paulo? Então, mudando a nossa postura... Nós só podemos fazer isso porque Deus fez isso por nós primeiro, né? É o que diz a palavra. Nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Ninguém consegue ter esse senso de justiça que nós estamos falando aqui naturalmente. Essa entrega, essa questão de você ter essa força, capacidade de amar alguém que você não gostaria de amar, se você não recebeu este amor, este perdão de Deus, né? E aí é muito importante saber que essa justiça de Deus, ela se cumpre naquilo que Jesus veio fazer, né? Então é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Nós não temos condição. Então, hoje, para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática, né? De que forma nós vamos nos portar? Claro que é um morrer, né? Foi o que tu falou no início. Porque a justiça de Deus se cumpre na cruz.
Eu acho que não, é isso aí, encerrar, claro, né, com certeza. Entrega essa ideia do bolo. Tô te colocando assim, porque exato. a justiça, o que era para mim e para você, se estabeleceu quando Jesus ele entra no mundo, né? Ele entra no mundo com o propósito, o plano, que é o plano completo, que é o da salvação, que é Cristo Jesus morrendo na cruz. A justiça, o que era para nós, está estabelecido em Jesus, a morte de cruz. A justiça de Deus está ali, mas que Deus mau, que Deus, né, assim, que mata alguém, é verdade, ele fez isso. Tamanho é a questão do pecado sobre a humanidade, né? Tamanho é o horror do pecado, tamanho é o que o pecado ocasionaria para toda a humanidade, uma separação de Deus por toda a eternidade. Mas Deus nos amou. A sua justiça, é por isso que lá os trabalhadores da vinha, assim, aquele dono da vinha, ele amou aquelas pessoas que viu eles... Tanto quanto aquele que eles empregou no início. No início. O amor dele é por isso que o senso de justiça de Deus é diferente do nosso. Deus ainda continua amando toda a humanidade. Né, pastor? O que Deus fez com Caim? Ele colocou Caim num canto, botou uma marca nele lá e disse, ninguém toque nele. E Caim tinha matado Abel. Sim. Então, o amor de Deus para com o pecador. Deus não ama o pecado nem compactua com o pecado. Mas Deus dá oportunidade, porque nos ama, de alcançar a salvação. Então, este mesmo senso de amor, um amor incondicional. Né? Eu creio que a palavra aqui é um amor incondicional. E nós devemos... Como viver assim? É difícil, gente. Amar o inimigo e orar pelo que nos perseguem é difícil, porque eles não merecem. Né? Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Então, se nós não merecíamos e fomos alcançados pela graça, que é a justiça de Deus, não por mérito, mas por graça, por favor não merecido, nós devemos viver da mesma forma, expressar isso no nosso dia a dia. E aí depende do Espírito Santo. Nós precisamos realmente ter uma vida de cruz, que o pastor Paulo disse que é morte. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Porque se eu não morrer para mim mesmo, eu vou ser como Jesus disse ali, que recompensa tem? Qual é a diferença de amar os que vos amam e os que são próximos? Ou até os maus fazem isso? Porque essa natureza antiga nossa, esse senso de justiça, ela é egoísta, né? Se você a gente entrando na parte que reclamou, o reclamante, sim, da justiça, da justiça lá, o da vinha, e tanto da parábola do filho pródigo, você vai perceber que os reclamantes, que era o filho lá na parábola do filho pródigo, né? O que eles estavam vendo assim? Puxa, eles não mereciam isso. Eles não mereciam isso. O filho lá não merecia. E tu dá tudo isso para ele. Lá na parábola dos trabalhadores da vinha, a mesma coisa, né, pastor? Eles não mereciam. O coração egoísta de alguém que estava recebendo aquilo que eles mereciam. Agora, nós como cristãos, no nosso dia a dia, nós não devemos tratar as pessoas pelo aquilo que elas merecem ou não merecem. Nós devemos tratá-las e viver e expressar o amor de Deus. Este é o ponto. Então, fazer o bem para quem é bom, para quem merece, não nos faz melhor do que somos. Não nos faz melhor do que somos. Não nos traz crescimento. Não denota crescimento nem revela a justiça de Deus em nós. Se nós queremos que a justiça de Deus se revele em nós, né, e que Deus seja glorificado por intermédio da nossa vida e das nossas ações, nós devemos amar de forma incondicional e não pagar as pessoas e não conceder a elas só aquilo que elas merecem ou elas não merecem. Nós devemos amar de forma incondicional. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã e te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua justiça que se revela por meio de Cristo Jesus. E que possamos, Senhor, desfrutar do teu ministério, o ministério de Cristo, o ministério da reconciliação, que nos perdoa, que nos lava, nos limpa e nos purifica. Pedimos a ti, Senhor, toma cada ouvinte, cada irmão em nossas vidas, e que por meio do teu Espírito Santo, não sejamos nós, mas Senhor, tu atuando através de nós. Amém. Que possamos viver em amor, Senhor, expressando a tua justiça.
sendo testemunho, sendo luz do mundo, quer viver pela tua justiça, amar como tu amas, ser como tu é, como Jesus disse, Pai querido, Pai de amor, seja perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste. Por isso nós clamamos pela cruz, para que possamos morrer e viver em Ti, viver por fé. E nós oramos, Pai, abençoando a cada um que nos escuta, cada um que nos acompanha. Manifesta virtude, amor, a Tua bondade. Oramos pelos enfermos, oramos pelos cativos. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os cultos hoje à noite. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. É isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Tem mais gente conosco aqui, Pastor Paulo, vamos dar uma lida, como é que o pessoal está colocando aqui, vamos ver. A Cláudia Antunes, os dias são difíceis, mas em Deus venceremos essa pandemia, amém. A Marilene, bota paz, pastores, irmãos, Deus abençoe. O Maitá, congrego na sede, legal, Marilene, Deus te abençoe. Maria Janice também está com a gente. Quem mais aqui? A Cláudia Antunes bota a palavra edificante, abençoada. Obrigado, Cláudia. O Carlos Fonseca, bom dia, palavra edificante. O senso de justiça divina não é igual ao nosso, graças a Deus. É isso mesmo, Carlos. Carlos Fonseca, irmão em Cristo, vereador aqui da cidade, congrega conosco. Deus te abençoe. Realmente, graças a Deus, senão o que seríamos de nós, né? Muito bem colocado. A Vivi também bota aqui, é sempre muito bom ouvir o Pastor Paulo, uma bênção. Olha aí, Pastor Paulo. Amém. Aleluia. Obrigado, que legal, que joia. Morada do Vale. Ó. E aí, Pastor Paulo? Olha, o pessoal tá com saudade. Saudade de mim lá. A Ingrid, bom dia. A Ingrid de Pelotas, bota bom dia, Ingrid. Sandra de Quintão, assistindo. Olha aí, o pessoal do litoral, gente, que legal. O Léo e a Tami, justiça no conceito do reino, entrar na presença do Pai sem acusação. Olha aí, o pessoal tá ligado, hein? Então... Que legal, hein? Quem bota aqui é o Léo. Um abraço, Léo. Muito boa colocação. Albertina está assistindo de Brasília. Paz, pastor. Paz, Albertina. Paz, pastores. Bom dia. Obrigado. Valdenir Flores também com a gente. A Cláudia coloca aqui. Eu não pensei muito. Eu e minha família nos batizamos logo. Foi a melhor coisa que fizemos. Nossas vidas foram totalmente transformadas em Cristo. Que legal, né? Que legal, Cláudia. Amém. É isso aí. A Helena com a gente. Então, tá jóia. Muita gente conosco aqui, nos acompanhando. Pastor Paulo, hoje à noite, tu vai estar onde? Nós vamos estar ali na Avenida Centenário 1170, né? No Parque Barra Centro. Com culto abençoado. Convidamos a todos. Não fique em casa, vem estar conosco. Você pode receber mais de Deus ainda, daquilo que é a graça e a vida. Que legal. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, vamos estar juntos de novo, né? Programa Encontros de Fé de Gravataí. Amanhã à noite, lembrando que tem culto, faça a sua inscrição, tá ali o telefone, ó, Parada 64, 996-321-740. Nosso culto online e presencial, faça a inscrição. Vamos estar juntos. Lembrando que o culto online é só para quem não pode vir. Os restantes vão fazer inscrição e vamos participar. Deus te abençoe, um forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande.